eu sou Fernanda Escaramuça e o nosso SantaCast de hoje, o nosso segundo episódio, vai falar sobre performance, qualidade de vida e longevidade. Ainda há pouco eu fiz um post falando sobre a dificuldade que eu estou tendo em me soltar nesses episódios. E vocês já observaram que as nossas demandas a cada ano que passa vem ficando maior, as exigências aumentam, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal e até no social. Isso tem exigido de nós uma vida de alta performance, onde a gente precisa produzir cada vez mais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque quando a gente pensa em alta performance, automaticamente vem aquele atleta de alto rendimento. E é aí que eu estava enganada e tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão nos ouvindo também estão enganados. Porque performance vai muito além do que a gente tem uma percepção a respeito ou entende a respeito de performance. E para nos ajudar a entender sobre isso, eu trouxe dois profissionais da área de saúde que tem tudo a ver realmente com performance, qualidade de vida e longevidade. Estou muito feliz em estar com esses dois profissionais, mas a Thay especificamente vem me acompanhando nesse processo da Santé, desde o início, né, Thay? E eu digo assim, que Deus me colocou no consultório dela através da Vivi, e através dela foram surgindo muitas coisas boas para a Santé, que em breve vocês também estarão usufruindo. A Thay é nutricionista, ela vai se apresentar. Gratidão, Thay, de coração mesmo, pelo teu desprendimento de estar aqui hoje. Eu sei que não é fácil na sua agenda, né? Gratidão por também estar me ajudando quando eu te aciono, te perturbo, viu? Obrigada também, Diego. Também meu personal, né, por estar aqui hoje, deixou de atender cliente. Enfim, gente, sejam muito bem-vindos, viu? E agora os microfones são de vocês para que vocês se apresentem. Oi, gente. Obrigada, Fê, mais uma vez pelo convite. É sempre muito especial para mim falar sobre nutrição, né? Falar sobre alimentação e quanto que ela pode transformar a vida das pessoas. E como você falou, eu sou nutricionista funcional, especialista em saúde da mulher e também em clínica e esportiva funcional. E atuo no consultório exatamente lidando diariamente com mudanças, proporcionando a melhora da performance como um todo para a população em geral por meio da alimentação. Eu sempre costumo falar que é o caminho mais prático, mais fácil e com menos riscos para a gente conseguir performar bem na vida, pensando em saúde, qualidade de vida, longevidade. Eu acho que esse é o principal caminho. Olá, gente. Bom dia. Eu me chamo Diego Fernando. Eu sou pós-graduado em Ciência do Exercício. Sou coach level 1 de CrossFit, então dou aula também de CrossFit. E sou personal. Eu volto muito para essa parte da qualidade de vida, longevidade, né? Não atendo especificamente atletas, mas sim as pessoas que querem bem-estar físico, mental, que quer essa qualidade de vida melhor no dia a dia ali, né? E atendo bastante pessoas com um pouco mais de idade, 40, 60 anos. Então, é isso. A qual eu me incluo. Enfim, gente, bora começar o nosso bate-papo para desmistificar realmente o que é performance e como a performance ela contribui realmente nessa qualidade de vida e contribui para a nossa longevidade e, claro, para a nossa performance. Quando a gente fala em performance, é a nossa performance do dia a dia, né? Porque as pessoas pensam que é só para a atividade física e não, né? Thay, na tua opinião, quais são os pilares de uma vida hoje de alta performance? Exatamente. Assim, antes de nós entendermos, né, sobre os pilares que vão proporcionar para a gente uma vida de alta performance, eu acho que é importante a gente esclarecer e, na verdade, ampliar o conceito, né, de performance que a população tem hoje em dia. Porque classicamente é um termo que se pensa logo em esporte, em alto rendimento, em atletas, em competição. Mas na verdade, performance, trazendo, né, essa visão mais ampla, mais integrativa inclusive,
envolve o conceito de você estar bem, de você ter energia e estar disposto para fazer qualquer coisa que o seu dia a dia possa lhe demandar. E aí, esse conceito do estar bem, do ter disposição, do ter energia, é o que vai trazer esses pilares da performance. Perfeito. Que aí eu gosto sempre de pontuar 3 pilares principais nesse contexto, que seria a performance física, a performance mental e a performance espiritual / emocional, que é algo também que a gente precisa sempre colocar, né, como base de tudo isso. Entender, né, porque essa espiritual sempre nos leva a pensar que é algo voltado à religiosidade e não tem nada a ver, né? Na verdade, obviamente, a religiosidade ela tá inserida, né, influencia, mas vai muito além disso. E para cada um desses pilares, nós temos outras bases que vão fazer parte desses pilares para que a gente realmente consiga performar bem em cada um desses eixos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na performance física, aí eu já puxo muito o gancho do estilo de vida, né? A alimentação, a prática de atividade física, o sono, que é algo também que é muito importante e que influencia diretamente nos outros 2 pilares, né? O estilo de vida como um todo. Então, pensando muito nesse conceito da performance física, envolve isso. Você realmente ter um corpo, uma saúde que te proporciona energia para fazer tudo que vai te demandar. Claro que a gente não pode também pensar assim naquele ritmo frenético, que tem uma linha, né, que discute muito isso. Sim. Você ser alta performance, alto rendimento em tudo na vida, porque esse excesso, ele também não é prejudicial. Bom, é prejudicial. Mas a performance física envolve muito isso. Trazendo para o lado da performance mental, que também muito importante para a gente discutir, envolve exatamente você ter uma energia a nível cerebral para conseguir ter disposição para executar as suas ações. Então, no sentido de você pensar em ter planejamento, organização, foco, que é algo que é muito importante, que se a gente não tiver foco em qualquer situação do nosso dia a dia, as coisas não vão acontecer. E aí puxa, né, os outros pilares, por isso que eu falo que está tudo integrado. Tudo. Né? Recentemente, né, com o projeto da Santé, obviamente que as demandas aumentaram muito, né? Isso que tu estás falando sobre planejamento. Gente, eu nunca fui de ter realmente uma agenda toda cronometradinha ali, mas hoje em dia eu acho necessário, porque justamente para aumentar a minha produtividade eu preciso saber, né, o que utilizar, como começar o meu dia e como eu vou finalizar realmente. Falaste também a questão do sono, que eu acho que o que muita gente negligencia é o sono, né? Inclusive, dentro desse conceito de você viver em alta performance, o sono acaba sendo muito negligenciado, né? Porque você pensa exatamente, eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito de tudo, então o horário que eu estaria dormindo, eu estaria perdendo tempo. Eu já pensei assim durante muito tempo, né? Até que aos poucos a gente vai ressignificando, porque a saúde vai aprendendo e a saúde vai mostrando, vai cobrando, né? Também, né? A conta chega. Mas, e o outro pilar na performance espiritual e emocional envolve exatamente a questão de você saber fazer manejo do seu estresse, das suas emoções, das suas dores que não são dores físicas, e estratégias para que você consiga contornar isso sem que possa comprometer nas suas atividades do dia a dia. E o que eu sempre falo, para mim, a atividade física é a base para isso tudo. Né? Então, eu acho que para mim a atividade física é o que vai melhorar o meu emocional, é o que me deixa em disposição para o dia a dia. O meu dia ele só começa bem se ele começa com a atividade física, e o que melhora o meu humor, melhora a minha concentração. Então, acho que quando a gente pensa em performance, apesar de pensarmos num conceito mais amplo que não está só ali no esporte, mas a atividade física ela está ali como base, né? Fala pra gente, Diego. Cheguei pro Diego justamente por isso, porque eu tive que replanejar os meus horários. Então agora eu malho bem mais cedo do que eu costumava malhar, justamente porque eu acho necessário malhar de manhã, acho que me dá mais energia, aumenta o meu foco, realmente eu rendo muito mais, né? E na tua opinião, Diego, como é que o exercício, né, na verdade, como que a performance e a qualidade de vida, elas podem ser influenciadas através do exercício?
Perfeito, Fê. O exercício físico ele ajuda muito na produção de hormônios. É um dos hormônios onde nos dá prazer, satisfação, aquele bem-estar físico e mental, né? Então, quando começamos o nosso dia com atividade física, nós já começamos a liberar esses hormônios e a nossa produtividade da vida diária ela aumenta muito mais. Então, alguns hormônios que são produzidos com a atividade física é a noradrenalina, a serotonina, a endorfina, que elas são hormônios de prazer, que nos faz bem, que nos deixa bem pós-treino. Então, depois do treino você sente aquela, agora eu consigo caminhar, eu consigo fazer minhas coisas, eu estou bem fisicamente e mentalmente para começar a produzir melhor. Então, são alguns hormônios que nos faz essa sensação de melhor, de bem-estar, né? Entre outras coisas da atividade física, onde combate peso, estresse, hoje em dia a gente tem uma carga de estresse muito grande, carga emocional, que acaba nos relevando a esse estresse. Então a gente acaba diminuindo um pouco esse hormônio estressor e isso nos deixa mais tranquilo e melhor para viver diariamente bem, né? Tu falaste assim da questão do estresse, da ansiedade, né? E até mesmo da depressão, né? Acho que isso é um capítulo à parte que daria também outro podcast, né? Que realmente são muitas entrelinhas, né? Mas que a atividade física, sem dúvida alguma, é fundamental, né? Para esses indivíduos, né? Desde uma ansiedade, como eu disse, a depressão. E tu falaste também da questão do estresse muscular, né? E saber avaliar também, né? Para esses pacientes que estão, né, ansiosos, depressivos, né? Qual tipo de atividade utilizar, eu acho fundamental também, né? O profissional de educação física ter essa percepção, não é mesmo, Diego? Sim. E isso aí entra uma periodização, né? Que a periodização nada mais é do que eu planejar a vida e a rotina daquele aluno voltado para o treinamento, para que ele, em um certo momento de estresse muito grande, eu vou baixar um pouco ali a intensidade do treino, que já vem as variáveis de treinamento, que é a intensidade, volume. Então eu baixo um pouquinho a intensidade do treino, aumento o volume do treino, e isso vai me ajudar a liberar um hormônio de bem-estar, de sensação, que é a serotonina, a melatonina, a endorfina. Então isso vai me causar um bem-estar muito melhor. Então o aluno já chega ali um pouco estressado, para baixo, eu começo a adaptar, faço as variáveis do volume, intensidade, e assim o treino acaba fluindo muito melhor e ele sai ali com sensação muito boa depois do treinamento, né? Então a periodização, a gente trabalha as capacidades físicas, força, flexibilidade, potência, e dentro dessas capacidades físicas eu altero a intensidade e o volume. Perfeito, Né? Perfeito. E Thay, com relação à alimentação, fala pra gente aí como melhorar a nossa performance diária através da alimentação. Quais seriam as bases dessa alimentação? Exatamente, Fê. A alimentação, ela tá na base de tudo, né? A alimentação, eu sempre costumo falar que ela vai atuar nos dois lados da moeda em qualquer coisa na nossa vida. A alimentação, ela é conforto, ela é prazer, né? Você tá feliz, você vai comemorar comendo, você tá triste, você vai se abraçar na comida. Mas assim, um ponto muito importante para a gente entender é exatamente que a forma pela qual nós vamos nos alimentar vai influenciar na nossa performance, tanto na física, quanto na mental, quanto na emocional. E eu sempre faço um comparativo, né, pensando ali no carro e no combustível. Se você quer que a tua máquina funcione bem, você vai colocar um combustível adequado, né? E a mesma coisa é para a nossa performance, do conceito de forma geral. Se você quer ter energia, você precisa se alimentar da forma adequada. E aí, para isso, a gente não precisa ir muito longe, demandar muito clichê, mas é realmente você pensar no conceito de comida de verdade. Exatamente. E não as precisa pessoas inventar fórmulas né? mágicas, Exato, né? A gente não precisa fazer o básico, né? Exato. E é aquele
clichê, né? O básico funciona. O básico, ele é fácil, ele é prático e ele é funcional. Então, quando você pensa como que eu vou comer bem, não tem mistério. É priorizar os alimentos in natura, minimamente processados, frutas, verduras, as proteínas magras, né, de boa qualidade, e evitar ao máximo os industrializados, né, os processados e os ultraprocessados, exatamente porque eles vão ter na sua composição vários componentes que acabam alterando o nosso funcionamento adequado do nosso organismo, né? Altera o metabolismo, altera a produção hormonal, altera o intestino. Microbiota. Que é algo que também daria uma outra discussão, né? Exatamente. Mas eu percebo muitas pessoas, por exemplo, reclamando, porque eu vivo fadigada, porque eu não consigo render bem no treino. E aí quando você conversa ali 5 minutos rapidamente sobre a alimentação daquela pessoa, você vê que tem muitos alimentos açucarados, muitos alimentos gordurosos, porque existe uma falsa impressão de que aquele alimento que já está pronto ali no pacotinho é mais prático, né, teoricamente. Está ali pronto para ser consumido, tem um rótulo ali que está dizendo que tem vitaminas e minerais, que é de baixo valor calórico, mas na verdade não é exatamente isso que ele acaba proporcionando. Então, é priorizar realmente a comida de verdade, que é o combustível adequado. A gente precisa entender que a energia que a gente precisa para qualquer coisa vem realmente da alimentação. Então, se você quer que a sua máquina funcione bem, você precisa colocar um combustível de qualidade. Viver o processo, né? Exatamente. A gente tem ouvido tanto essa palavra, viver o processo. Porque não adianta também só eu me alimentar de forma correta, se o meu sono não está adequado, né? Se eu não estou dormindo pelo menos 7 horas ali por dia, né? Se eu não faço minimamente uma higiene do sono, tenho me proposto a fazer essa higiene do sono, porque realmente é necessária, né? E aí também o capítulo higiene do sono, né? Sono é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus pacientes. O indivíduo que não dorme bem, ele vai ter alteração do eixo fome e saciedade, vai alterar o humor, altera as escolhas alimentares. A gente tem vários estudos que já comprovam que, além de aumentar a fome, principalmente a fome ali naquele finalzinho do dia, as pessoas que não têm um sono de qualidade acabam também tendo a demanda para escolher alimentos mais calóricos, né? Alimentos de má qualidade, para encher essa fome com os alimentos de alto valor calórico, muito açucarados, com carboidratos refinados. E aí a gente entra num ciclo vicioso, né? Você não dorme bem, você come mal, e o comer mal influencia no sono também, e você não vai ter performance. Aí treinar que não vai ter disposição nenhuma e muito menos render, né, Diego? Recuperação muscular também afeta muito, produção hormonal, que a gente começa a reproduzir, a produzir também nesse período de sono, então isso tudo acaba ficando prejudica na treinabilidade do aluno, do atleta, né? Então o que era para ele render um pouco mais, ele acaba não rendendo, tendo uma fadiga maior durante o treino, então isso tudo influencia também diretamente no treinamento. E a gente não consegue progredir, né? Porque realmente eu falo por mim, eu não consigo progredir, né? Aumento de cargas, enfim, ter um rendimento bom se eu não tiver uma noite de sono. Isso que tu falaste, né? O humor da gente e assim, as escolhas realmente, né? Porque é notório, quando você não dorme direito, desencadeia realmente, os hormônios se alteram de forma absurda e tudo realmente fica desregulado, né? E tem que entender isso como um pilar para a produtividade, porque é exatamente isso. Hoje, na vida adulta, na correria do dia a dia que a gente vive hoje, eu vejo muitas pessoas falando assim, o dia deveria ter mais que 24 horas. Deus livre! Porque senão, que horas realmente você iria dormir, né? Então, o excesso de produtividade acaba retirando o sono, só que uma hora essa conta não vai fechar, né? Você vai começar a ter queda na produtividade exatamente porque você não está descansando, você não tem um sono. E quando a gente fala em sono mesmo, é o período de sono noturno. O sono diurno, dá um cochilo ali no meio do dia, né, depois do almoço, ele não recupera. Ele descansa, mas não recupera as perdas que o seu organismo teve por uma noite de sono mal dormida.
E a gente está falando assim da vida hoje da alta performance, né? E contudo, isso tudo vai influenciar onde? Lá no nosso futuro, né? Isso. Na nossa longevidade. E por isso que uma coisa vai puxando a outra, né? A performance hoje relacionada à qualidade de vida com que tipo de vida eu quero ter quando eu tiver 60, 70, 80 anos, né? Todo mundo quer viver muito, né? Mas com que qualidade nós queremos viver? Eu acho que é essa pergunta que fica pra gente aqui nesse podcast de hoje. É reavaliar realmente quais as nossas escolhas hoje que vão refletir realmente e de que forma no nosso futuro, não é isso? Exatamente. As decisões que nós tomamos hoje vão refletir no nosso dia de amanhã, né? Então, que tipo de idosa eu quero ser, né? Que seja independente, consiga manter ali a minha rotina, ou eu quero ser uma pessoa totalmente independente que daqui a uns anos não consegue se levantar sozinha, né, de uma cadeira. Sempre falo que a independência funcional que a gente quer ter daqui a uns anos, ela é construída hoje com a atividade física, né? A saúde muscular ela é muito importante para trabalhar essa capacidade funcional, essa independência, né, na fase idosa. Então, as pessoas tendem a negligenciar a atividade física nesse sentido. Eu acho que o Diego passa muito por isso, né? Pensando muito só na questão estética e a funcionalidade do exercício fica ali negligenciada, né? Às vezes as pessoas vêm procurar a gente mais pela estética pelo hoje. E não como é que eu vou estar daqui a 30, 40 anos, como que eu quero estar, como que eu quero envelhecer, né? Que é o que você falou. Então, com o passar do tempo, nós só vamos perdendo densidade óssea, perdendo massa magra e vamos ganhando o quê? Um pouquinho de gordura. Então, vai depender muito das escolhas que nós fazemos hoje para que a gente chegue no amanhã melhor, mais saudável e que eu não precise daquela ajuda, né? Então, que eu seja totalmente independente. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem um certo platô que a gente começa a ganhar, produzir muito hormônio, só que bateu aquela certa idade, a gente 35, vai perdendo. 35, 40 anos, é ladeira abaixo. Já começa a perder um pouquinho da densidade óssea, da massa magra. Então, se a gente não estiver cuidando da saúde física, isso daí só vai de 2 a 4% a cada ano, diminuindo cada vez mais. Então, é importantíssimo cuidar da saúde física, né? Fazer esse trabalho de força, fazer esse trabalho de condicionamento, que a gente perde muito condicionamento também. E para que tenha uma longevidade boa, saudável. Né? É isso mesmo. E claro que quando a gente fala tu falaste agora de massa muscular, de perda de massa muscular, né? A gente teve agora, no pós-Covid, né? Muita perda, né? Quem foi acometido pela doença teve realmente muita perda de massa muscular, desde o jovem e o idoso, né? Nem se fala, né? Que já tem uma predisposição realmente. E aí, essa sarcopenia, vamos dizer assim, é o nome dado, né? A gente pode e deve tratar essa sarcopenia, né? E aí entram, claro, né, alguns suplementos, que aí eu queria falar com vocês também sobre isso, porque quando a gente pensou também no mix, né, de produtos da Santé, a gente pensou em atingir não só o jovem, mas sim aquele paciente que já está mais focado e mais, digamos, de olho, né, no seu futuro. E aí entram também esses pacientes como eu, acima dos 40 anos, né? A Thay não chegou nos 40, o Diego também não. Então, enfim, porque precisamos realmente, né? Existem suplementos, né, Thay, que estão dentro dessa, que se enquadram perfeitamente dentro dessa alta performance, né? Que podem ajudar, obviamente, que não só o atleta, não só o praticante de atividade física, como também o sedentário. Óbvio que de maneira menor, né? Quando nós temos associação de atividade física, uma alimentação adequada,
e uma suplementação, sem dúvida alguma, há uma potência muito maior de resultados, né? E aí eu queria que vocês falassem, assim, dentro das atividades de vocês, como é que vocês veem a questão da suplementação nessa alta performance, na qualidade de vida e na longevidade. Trazendo um pouco até desse gancho que você falou do pós-Covid, da sarcopenia, chamou-se muita atenção para isso agora, né, nessa era pós-Covid, porque realmente foi uma situação em que se percebeu uma grande parte da população entrando com essa perda da massa muscular, pela própria questão da doença, né, o quadro inflamatório, enfim. Mas a sarcopenia, ela é importante também da gente entender, é que é algo que tende a acontecer a partir dos 60 anos de idade, né? Essa perda de massa muscular, ela faz parte das adaptações naturais, das adaptações fisiológicas do processo do envelhecimento. E aí reforça a importância da atividade física, né, antes dessa fase, exatamente para que a gente consiga minimizar isso. E a questão da alimentação associada à suplementação. E a suplementação, eu gosto de destacar aqui nesse conceito dois componentes, que aí eu citaria o whey protein, né, que é a proteína na forma de suplementação, e a creatina, que são dois suplementos que naturalmente e classicamente são muito associados para a prática de atividade física, né? Mas que precisam ser enxergados muito além disso. O whey protein, ele é uma fonte de proteína, tá? Que, obviamente, a gente conseguiria trabalhar uma dosagem proteica só pela alimentação? Consegue, com certeza. Mas em várias situações nós vamos ter uma demanda aumentada que só a matriz alimentar ela não vai conseguir suprir, porque a gente precisaria trabalhar ali com grandes quantidades da fonte alimentar. E aí demanda realmente a necessidade da suplementação. E o whey protein ele vem a ser como uma forma que a gente consegue ter boa quantidade do macronutriente proteína em uma menor quantidade da fonte, né, nutricional. É uma fonte de proteína nutricionalmente completa, né, devido ao seu perfil de aminoácidos, e que, sem dúvida, é um dos pontos fundamentais para a gente conseguir trabalhar essa recuperação e a manutenção muscular associada à atividade física. E a creatina, acho que também daria aqui um podcast só sobre momento, ela, né? Que é o ouro em pó, hoje em dia. Acho que já está cada vez mais desmistificada a questão da creatina ser só associada à atividade física, ou ainda daquela velha questão, né, de relacionar um dano da função renal. Isso aí totalmente descartado, já caiu por terra. Mas a creatina ela é um dos principais componentes que vão melhorar esse processo de saúde muscular, melhora de força, melhora de capacidade funcional. Nós temos muitas evidências que colocam o uso da creatina, inclusive associada à questão cognitiva. Porque ela está ali envolvida na produção de energia para o nosso tecido cerebral, e pensa-se hoje nela muito além do esporte, né? Em tudo que diabetes, envolve saúde, né, Thay? Já existem estudos, prevenção de doenças neurodegenerativas, não é mesmo? Alzheimer, recuperação de Parkinson. lesões, pacientes com sequelas de AVC que estão ali em tratamento para recuperar a capacidade funcional, pacientes hospitalizados que passaram muito tempo acamado e evoluíram com a sarcopenia por conta da imobilidade. Então, são dois suplementos que precisam, mais do que nunca, ser enxergados muito além da questão do esporte, porque realmente estão ali associados ao conceito universal de saúde e longevidade. A creatina é um dos suplementos mais seguros, mais estudados e com mais evidência científica, e que realmente gera mais resultados, pensando assim, quando você tem todo o tipo de público, né? Do atleta de alta performance ao idoso acamado, por exemplo. Muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né, do poder da suplementação para a longevidade e para melhora no treinamento, no desempenho do treinamento. A creatina também ela ajuda a recuperar entre as séries, não só no pós-treino, mas entre as séries, na execução na academia, ela ajuda muito nessa recuperação. No ganho de força, nem se fala, né, que é o que mais tem estudo. Então, em potencializar o treinamento nas séries, em tudo, ela influencia diretamente, muito. Eu tenho usado há 5 meses ininterruptos, assim, e foi absurda a diferença que realmente a creatina, nunca tinha usado,
E realmente é absurda a diferença que ela dá, né, com relação à força realmente. E óbvio que a gente não está se limitando só a isso, né? E sim pensando a longo prazo também. Exatamente, porque ela atua na saúde mitocondrial, saúde muscular, produção de ATP, metabolismo, está envolvida em tudo, né? Então é fundamental, é ouro em pó realmente. E tá, quais outros suplementos, né? Obviamente que a gente não está falando só dos suplementos da Santé, mas existe assim, uma gama de suplementos realmente, né? Que hoje em dia a beta-alanina, não é mesmo? Ela contribui muito, né? Principalmente para os atletas, né? De alta performance, né? De alto rendimento, né? Quem mais a gente pode citar? A beta-alanina, por si só, ela faz parte ali também do top 5, né, dos suplementos com maiores evidências e que realmente funcionam pensando em performance esportiva. Sim. Mas ali nos exercícios de alta intensidade, curta duração, como uma proposta para redução da percepção de fadiga. Com isso, o indivíduo ele consegue treinar mais naquele mesmo período de tempo, né? Então, fazer mais repetições, ele vai demorar mais tempo para fadigar. Então, acaba que ela se encaixa muito bem ali, eu falo que é um par perfeito com a creatina. Mas até pensando também nos outros pilares de performance, a gente pode destacar as vitaminas do complexo B, né, e o magnésio, que estão também muito ali envolvidos na produção de energia, tanto a nível físico como a nível mental. O magnésio é fundamental, inclusive pensando na questão do sono. Saúde muscular, disposição de energia, né? Saúde das nossas mitocôndrias, que são os componentes das nossas células que produzem energia, né? E eu gosto muito de citar 2 componentes que até então não são tão discutidos, tão conhecidos, apesar de que um deles já está cada vez mais em evidência, mas é a fosfatidilcerina e a coenzima Q10. Coenzima Q10 é a minha queridinha, né? Eu poderia ir com uma tatuagem da coenzima Q10, porque realmente ela é muito relevante. Como ela é um componente que atua muito ali na produção de energia celular, e a gente demanda energia nas células, né? Produção de mitocôndrias para várias situações do nosso organismo, ela seria ali também uma base que é importante para tudo, né? Se você quer melhorar a produção hormonal, se você quer melhorar a energia para o dia a dia, para a prática esportiva, para a recuperação no exercício, fertilidade, condições inflamatórias, melhora de resposta imune no paciente, melhora de capacidade, né, de defesa, de eliminar os componentes que são agressores do nosso organismo, né, que é a nossa melhora de capacidade antioxidante. A coenzima Q10 atua muito bem nisso, né, então ela entra muito aí no conjunto também desses componentes que ajudam na nossa energia para nossa performance nos 3 eixos, tá? Fosfatidilcerina, ela entra no conjunto dos nootrópicos. E aí a gente já puxa um pouco esse conceito, né, para performance mental, junto com o complexo B, magnésio, a cafeína também e a taurina. E eu gosto muito dela, eu descobri ela usando, né, há alguns anos atrás, exatamente porque ela é um lipídio, né, e a gente sabe que o nosso tecido cerebral ele é composto por basicamente uns 60% de lipídios. E ela vai atuar numa condição que é muito importante para a gente conseguir ter energia cerebral e melhor cognição, que é melhorar a comunicação entre os neurônios. Então, eu comecei a usar ela, só para situar assim, um pouco essa questão, quando eu estava ali trabalhando na minha tese de doutorado. Então, aquele cansaço físico, né, aquele cansaço mental, aquela perda de produtividade realmente mental, ela vem dando ali uma melhora muito significativa, associado à cafeína, que melhora o nosso estado de alerta, né, a redução da percepção de fadiga, e a taurina, que apesar também de ser muito associada ali para a questão do esporte, mas a taurina ela entra muito nesse conceito da performance mental, realmente para a melhora da cognição. Então, pensando nesse combo, são nutrientes que são fundamentais, para que a gente consiga melhorar. Só tu falaste a palavra nootrópico, a grande maioria, sem dúvida alguma, das pessoas que estão ouvindo ainda podem não ter ouvido, tá? Então fala melhor para a galera aqui o
que seria um nootrópico, né? Tem uma história interessante, né, de onde ele surgiu, né, na Califórnia, realmente no Vale do Silício, onde os grandes empresários, né, que precisavam aumentar suas produções, né, produzir cada vez mais, começaram a perceber nessa substância, na grande maioria aminoácidos, né, o quanto eles poderiam realmente melhorar a capacidade, né, cognitiva e intelectual realmente, né, do indivíduo. São nutrientes que estão ali exatamente para melhorar a nossa saúde cerebral, né, para melhorar a cognição, para melhorar a produção de energia a nível cerebral, te manter ali mais produtivo, mais em alerta, e não você estar simplesmente ali presente, mas de mente totalmente ausente, né, que não consegue produzir. Então, de uma forma assim bem simples falando, são exatamente os nutrientes que vão proporcionar um funcionamento mais eficiente do nosso cérebro. E aí, hoje nós temos a base de nutrientes, mas já tem discutido também efeito de probióticos nesse sentido também, né? Já que está tudo muito ali conectado, né? O intestino com os outros eixos. Então, são nutrientes que atuam muito ali para esse conceito, pensando na performance mental mesmo. Diego, tem mais alguma coisa para acrescentar? Na relação da creatina, do whey e até da betalanina, taurina, é notório a produção do aluno, o aumento dele na academia, da produtividade dele na academia. Então, quando o aluno não está ingerindo ou não está tomando essa suplementação, ele não tem aquele gás, aquela força, aquela parte de progressão de carga, como a gente vê quando ele está suplementando. Então, é muito importante essa suplementação, né, para que ele consiga um aumento de carga, de produtividade, uma evolução, de evoluir um pouco mais, né? E acho que seria isso. A suplementação, junto com o treinamento, a gente consegue dar um up, dar uma melhorada tanto na longevidade quanto naqueles que já vêm procurando, né, uma melhora na qualidade de vida, na qualidade do corpo, e assim a gente consegue intensificar um pouco mais essa parte, essa questão. Vale ressaltar também que, né, a suplementação ela sempre deve ser orientada, né? Nós estamos falando aqui sobre suplementação, mas óbvio que você sempre deve procurar. Eu sou assim, sempre vai ter nessa cadeira, sempre que possível, um Nutri, porque eu acredito que são essenciais nesse processo de longevidade, de qualidade de vida e, claro, de orientação, sim, dessa prescrição, dessa suplementação, né, Thay? Porque realmente, assim, não adianta eu tomar um suplemento porque a minha amiga está tomando ou que todo mundo está tomando, porque nem sempre ele vai ser útil realmente para mim, né? Então, eu tenho que realmente adaptar aquele suplemento à minha rotina, né? Então, eu costumo dizer que a Santé sempre é muito mais do que vender um suplemento, porque a gente quer vender um conceito de qualidade de vida e de longevidade. E para isso eu preciso ter o quê? Orientação dos profissionais certos, seja do educador físico, seja do nutricionista, seja do endócrino, seja do dermato, enfim, porque é um processo, a gente acredita que o processo de longevidade, qualidade de vida, de uma vida saudável, é um processo multidisciplinar, onde um complementa e suplementa o outro, não é mesmo? Assim que os suplementos devem funcionar, sob orientação, não é mesmo, Thay? Exato, a gente precisa sempre entender que cada ser humano é único, né? Existe a individualidade bioquímica, a individualidade metabólica, e isso precisa ser respeitado, né? E entender que a suplementação, ela vem a ser ali como uma cereja do bolo de uma base toda que está bem alinhada. Mas que, por mais que a gente saiba que ela vai gerar algum resultado, a gente precisa adequar isso à individualidade de cada um, né? O estilo de vida de cada um, as condições de saúde, as condições de rotina no dia a dia de cada pessoa, para que realmente aquele indivíduo possa ter o benefício real e o benefício máximo da suplementação. Exatamente. E é muito realmente você pensar no conceito integrativo da palavra, né?
Você quer ter sucesso, você consegue, mas se você quer ter mais sucesso e ir mais longe, vá acompanhado, né? Vá em grupo, vá em uma comunidade. Então, eu gosto muito de trabalhar realmente esse conceito multidisciplinar, porque exatamente cada profissional ali vai ter o seu papel para que a gente consiga proporcionar um resultado ainda melhor para aquele paciente. Desde você pensar no perfil de exames laboratoriais para adequar a alimentação, o perfil de interação da alimentação com a medicação, o perfil do tipo de atividade física para que a gente consiga ajustar a alimentação para o padrão de exercício daquele indivíduo e colocar os suplementos que realmente ele vai se beneficiar e não que ele vai ali somente gastar, porque é um suplemento que está sendo falado ali na internet, pela blogueira, enfim. Então, pensar realmente na individualidade e na orientação adequada a partir de um profissional competente na área mesmo. Perfeito, gente. Eu acho que conseguimos desvendar, né, muita coisa a respeito desse assunto de performance, né, associado a uma vida mais saudável. Queria agradecer os dois aqui, viu? Foi um bate-papo bem mais fluido do que na primeira vez. Acho que já estou me soltando aqui. Vai perdendo a hora agora. Vai perdendo a hora. Queria agradecer de coração mais uma vez, viu? Obrigada. E a gente, em breve, sem dúvida alguma, coloca esse... Engatei no final, vou voltar. Verdade, vou encurtar. Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, viu? Foi um bate-papo muito gostoso. Conseguimos aí, eu acho que, desmistificar, informar, né? Muita coisa a respeito do assunto. Claro que a gente continuaria aqui falando ainda muita coisa, porque quando a gente fala de qualidade de vida, uma vida saudável, pilares, realmente não tem fim, né? É muita informação. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo, né, para os nossos seguidores aqui, a cada episódio, um pouquinho mais de informação, porque eu costumo dizer que com informação a gente consegue tomar as melhores escolhas, né? Fazer as melhores escolhas. E é esse o nosso intuito aqui, fazer com que eu, vocês e cada um de vocês que estejam nos assistindo possa a cada dia fazer a melhor escolha em prol de uma vida mais saudável. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez e sucesso a Santé. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. E vamos para mais outros e estudar sempre mais e passar mais informações, deixar o público mais com conhecimento consciente, né? De fazer para fazer as melhores escolhas. Com certeza. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada.